Olá, estamos aqui mais uma vez para seguir com os nossos estudos, contextualizando mais uma vez, que para quem está vendo esse vídeo não me conhece, esse vídeo parte de uma proposta de enviar um resumo do que são as aulas que acontecem semanalmente às quintas-feiras na Associação Espírita Universalista André Luiz, que fica aqui em Niterói, Canoas. E nós chegamos até aqui, então, aprendendo diversos assuntos, sobre a mediunidade, como se preparar, a conduta que o médium deve ter, a participação que a alma do médium tem na comunicação mediúnica, das mistificações, das contradições que os espíritos trazem, diversos assuntos. E hoje a nossa proposta é ver que mesmo o médium sério, com real propósito, ele tem que se atentar também a outros detalhes. E um deles é o quanto ele usa da sua mediunidade e, além disso, o quanto ele se prepara em outras questões além da mediunidade. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Sobre o uso irregular da mediunidade e o que pode causar no corpo físico. Então, se vocês, no link da descrição do vídeo, tem o material, que é usado durante as aulas. Se vocês se atentarem à página, o slide 3 ali, a página 3, vocês vão ver diversos cenários de trabalhadores que executam trabalhos braçais pesados. Nós começamos com essa imagem refletindo sobre quais são os impactos para o corpo físico para alguém que dedica muito do seu tempo a esse tipo de trabalho. Excetuando, é claro, o item das possibilidades. Muitas pessoas trabalham dessa forma porque é a única que tem, é a única que é a que garante o sustento da sua família, da sua casa. Eu não estou tirando mérito delas, mas a gente está analisando qual o impacto físico. O corpo não foi feito para tanta sobrecarga. E o mesmo serve, inclusive, para outros tipos de trabalho que não tem peso físico, mas que as pessoas se dedicam a tempos demais a pesos psicológicos, sobrecarga de função, sobrecarga de responsabilidade. Todas essas questões que sobrecarregam o organismo para aquilo que ele foi feito para fazer, vão gerar um impacto na vida, que pode ser dores articulares, musculares, pode ser cansaço mental, hoje em dia fala-se muito em burnout, Todas as questões são excessos para tu exceder a capacidade do teu corpo, E aí, se a gente seguir no nosso estudo, a gente segue para a reflexão de que com a mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade é só mais um sentido humano, mais uma ferramenta que a inteligência divina nos permitiu para que conseguíssemos com melhor êxito passar por essa existência. Aquilo que nós já vimos em estudos anteriores, que a mediunidade é um benefício concedido ao médium.
né? É uma ferramenta de auxílio, de lapidação desse próprio médium, que, por conseguinte, esse médium se melhorando, ele vai, por conta própria, querer melhorar o seu entorno. Mas o propósito inicial é ele se melhorar. Né? E se ele usar desta ferramenta sem o cuidado necessário, ela também vai apresentar os sinais de desgastes que qualquer ferramenta vai dar. Né? Porque a mediunidade ela tem, então, um objetivo específico, que é o de aprimoramento do médium. Então, se desviar desse objetivo vai gerar uma consequência. Né? Se eu usar desta ferramenta, dessa mediunidade, para benefício próprio, vai gerar uma consequência. Se eu usar dessa mediunidade para aquecer apenas o meu ego, a minha vaidade, isso vai gerar uma consequência. E mesmo o médium sincero, dedicado, ele precisa sempre se ater à necessidade do tempo de repouso. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus, quando ele nos orienta a amar o próximo, ele orienta a amar o próximo como a si mesmo. Então, o tarefeiro mediúnico, ele tem grandes tarefas a desenvolver. Mas ele tem que saber que ele tem que se permitir o descanso também. A organização física, psíquica, mental é tão importante quanto o próprio trabalho. A mediunidade, ela exerce não uma fadiga física, né? Na maioria dos casos, o médium está ali, tá em pé ou está sentado, né? Ele não está carregando coisas, não está. Mas nós vimos lá no item dos fluidos e do passe que o médium, em suas atividades, ele despende do fluido do plasma, do seu plasma que ele produz, e ele despende desse plasma que vai ser usado pela espiritualidade em benefício de quem está sendo atendido, em benefício de quem estamos mentalizando. E esse desgaste fluídico, por mais que o corpo do médium tenha mecanismos de reposição, né, nós vamos ver isso mais a fundo no futuro, quando nós abordarmos o tema dos chakras ali. Mas apesar disso, de ter um mecanismo de reposição desse plasma, dessa energia fluídica, assim como tudo na inteligência divina, há necessidade de respeitar o tempo das coisas. Essa reposição, ela não é instantânea. Assim como a reposição de qualquer nutriente do nosso corpo não é instantânea. Não adianta, faltou vitamina C, por exemplo, comprarmos 10 quilos de laranja, comermos tudo de uma vez só. Nosso corpo ele não vai ter capacidade de absorção dessa vitamina. E a maior parte vai ser descartada. A mesma coisa o fluido espiritual do médium. Conforme ele vai investindo, doando isso em seu ato mediúnico, com auxílio da espiritualidade sempre, pouco a pouco, esse fluido vai se reconstituindo, se renovando. Mas, assim como para
os outros atributos do corpo físico, há necessidade do repouso para que a reposição se dê por completo. Então, como em todas as demais áreas humanas, a prática regular da atividade, respeitando seus limites, irá pouco a pouco proporcionando mais leveza ao realizar. Então, principalmente no início, o médium iniciante deve abster-se do exercício por tempo prolongado. Porque no início, quem em algum momento já conseguiu, ao pegar a primeira vez em uma ferramenta, executar com maestria ela? Todos nós temos dificuldade inicial ao iniciar o uso de uma nova ferramenta. Nós usamos força de mais ou força de menos, precisão precisão geralmente é um problema, mas com o passar do tempo, isso em qualquer trabalho, vamos melhorando a nossa prática, através da análise da própria prática. Hoje fiz assim, não deu certo, amanhã eu posso tentar de outro jeito. E a mediunidade é a mesma coisa, conforme o médium ele vai acreditando mais em si mesmo, que a gente diz que o guia ele está sempre pronto, ele está pronto para a tarefa, mas muitas das vezes o médium não acredita em si mesmo, não se acha merecedor da tarefa, não acredita em seus potenciais, está o tempo inteiro se questionando, porque somos todos seres com defeitos, somos todos quem não tiver defeito atira a primeira pedra, todos nós somos ainda defeituosos, trazemos as nossas mazelas, nossos vícios, que escondemos a todo custo, e por isso questionamos, e esse questionar gera uma tensão, e essa tensão gera um desgaste na prática. Então, com o passar do tempo, é comum que o médium consiga, e vai se tornando até natural, consiga dedicar mais tempo à mediunidade, à prática mediúnica, estendendo seu auxílio cada vez para mais pessoas. Mas é um processo gradual que precisa ser respeitado. Ninguém chega ao topo correndo. É necessário tempo, permitir o progresso. Porque senão, aquela história de tentar dar o passo maior que as pernas, tentar já de início, ou com pouca experiência, se dedicar muito tempo, vai gerar fadiga. E daqui a pouco tu vai tentar fazer um processo mediúnico, já vai estar cansado, já está duvidando de ti, e aí o guia vem e aí mas parece que ele não está aqui, porque as tuas impressões psíquicas estão desgastadas, e aí tu começa a te frustrar, e quem sabe começa a mistificar, ou a tua mediunidade começa a ser mais anímica, e tudo isso pode ser evitado respeitando-se o repouso. Que não necessariamente precisa ser dormindo, mas momentos de estudo, momento para ouvir uma música relaxante, para fazer outras tarefas de casa, para cuidar do corpo, da saúde, E sobre reuniões sérias,
e compromisso. Então, diante do que vimos, nenhum médium deve estar ao luxo de despender da sua energia sem um propósito sério. Né? A mediunidade há muito tempo deixou de gerar espetáculos com as mesas girantes. Né? Nós já falamos nisso em outros estudos, né? Que o propósito da mediunidade ele foi evoluindo assim como os seres humanos evoluíram. Né? Então, se em algum momento houve a necessidade de gerar mesas, de chamar a atenção do público através de efeitos físicos, hoje em dia já não é mais assim. Né? A necessidade da mediunidade atualmente é no aspecto moral, de aprimoramento da mediunidade. Né? E por o seguinte, a mediunidade deve então ter compromisso sério com a tarefa. O médium deve ter compromisso sério com sua tarefa, reservando dia e horário específico, né, da sua semana. Né? Segue dizendo que tratar seu exercício com superficialidade, deixando a um segundo plano, distante de qualquer circunstância, pode ser sinal de falta de comprometimento. Então, para qualquer coisa importante, é necessário um compromisso. Então, para o desenvolvimento mediúnico, para a prática mediúnica, é necessário compromisso. É muito importante no aspecto espiritual que o médium dedique um dia e um horário específicos para o seu desenvolvimento, para a sua tarefa mediúnica. Né? No primeiro aspecto, para o seu próprio condicionamento. É mais fácil para nós, seres humanos, exercermos uma prática bem definida quando nós nos habituamos a dias e horários específicos. É muito fácil, porque é muito fácil, se não for assim, que nós nos percamos. Né? Faz hoje, vou fazer amanhã de novo. Mas aí amanhã acontece alguma coisa, chega alguém, vou fazer depois de amanhã. Né? E daqui a pouco passou 2, 3 semanas e não fez mais nada. Foi deixando. É muito importante, porque igual qualquer outra ciência, qualquer outra ferramenta, para quem quer desenvolver cada vez mais com maestria, é necessário disciplina. Né? Aqui durante a aula nós até comentamos, né, sobre o Chico Xavier, né, sobre essa recomendação do Emmanuel para ele, né, que para a sua tarefa ele precisaria de 3 pontos fundamentais. O primeiro seria disciplina, o segundo, disciplina, o terceiro, disciplina. Então, não dá para levar o dia de desenvolvimento, o dia de sessão, como apenas mais um dia na sua vida. É um dia de compromisso, é um dia de trabalho, que você não pode faltar só porque não está afim. Às vezes acordou meio enjoado da vida. Hoje não vou, já para outro dia. A tarefa precisa ser feita. Talvez o dirigente da casa oriente você, já que você não está bem, não fazer a prática mediúnica.
mas é importante que você esteja no local, auxiliando de qualquer outra forma, mas estar presente, recebendo as energias da espiritualidade que estão lá, mostrando para eles e para si mesmo a capacidade de atender ao compromisso. E aí você faz qualquer outra coisa. Varre o chão, junta o lixinho, né? Vai na frente, conversa com quem estiver chegando, ouve quem precisar falar. Né? As tarefas são muitas. E o médium ele não deixa de ser um ser humano por ser médium. Ele continua sendo um indivíduo social que está aprendendo. Né? Inclusive a mediunidade é uma ferramenta para isso. Para que nós espíritos, uma vez que encarnados, possamos nos melhorar. E uma das ferramentas também da melhora é esse contato social, que pode ser exercitado dessa forma. Né? E a importância também do cuidado, né, mais uma vez, do repouso com pessoas que estão passando por algum problema de saúde mental, né, que estão fragilidades, que passaram por algum período de choque, de luto, né, ou que tem uma sensibilidade mental mais sensível, né, de que essas pessoas elas não devem fazer uso da mediunidade, da sua mediunidade. É porque é aquilo, se a pessoa já está num período delicado da sua vida, né, cansar ela mentalmente, fisicamente, no exercício da prática mediúnica, pode levar ela ali a estados graves, que podem ser evitados. Não é aquela questão de que o médium, se ele estiver doente, se ele estiver passando por alguma crise, alguma dificuldade, antes de trabalhar, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser atendido. Né? E aí o benefício da mediunidade nesse caso é conhecer ambientes de refazimento. Que esse médium, então, ele possa ir visitar seus centros religiosos de preferência em busca de auxílio antes de trabalho. Né? A importância também do cuidado com os nossos pensamentos. Nós vivemos numa constante sintonia mental com quem sintonizar. Então, pensamentos elevados vão nos colocar em sintonia com a espiritualidade maior. Nossos guias, nossos mentores, e com o contato dessas energias, vivenciaremos boas energias, bons pensamentos, boas impressões físicas e mentais. E o contrário é semelhante. Se nos mantivermos em ondas de pensamento negativas, de que tudo está dando errado, de que tudo vai dar errado, de que não somos capazes, de que vamos sintonizar com espíritos que mantêm esse mesmo tipo de comportamento, que também desacreditam de si mesmos, também acham que vai dar tudo errado.
E se nos mantivermos por longo tempo, maior desgaste ainda vai ter. Então, o bom médium, né, indo para o encerramento, o bom médium é aquele que vai cuidar do corpo, que vai estudar os princípios da ciência espírita e vai procurar manter bons pensamentos para manter essa sintonia elevada. Então, que se você é um médium, trabalhador, sincero, com o propósito da mediunidade, dedique tempo da sua vida também à saúde do corpo, a exercício físico, à saúde da mente, né, a leituras edificantes, a músicas suaves, né, a momentos de lazer que te conectem com a natureza, né, que você possa se permitir por mais tempos do dia pegar sol, sentir o vento passar. Dedique tempo para si, né? Para potencializar o refazimento das energias. Dedique tempo para que cada vez mais você possa estar conectado com os bons espíritos e cada vez mais você consiga executar o seu trabalho. Espero que tenha feito sentido para alguém, que Deus siga iluminando as suas vidas. Nos vemos numa próxima.